dia a todos. É com grande alegria que estamos aqui hoje para esse nosso último episódio da série Episódios Diários. Esses encontros matinais que nos fazem refletir, né, sobre o nosso posicionamento diante da vida, diante de situações tão desafiadoras, né, que temos enfrentado, principalmente decorrentes desse período de pandemia, né, que foi uma situação muito nova para muitos de nós. E hoje eu tenho aqui a felicidade de trazer uma convidada muito especial, que é a minha prima, Kelly Pinheiro. A Kelly é psicóloga, ela tem uma ampla experiência na área de RH e também na parte clínica, onde ela tem um trabalho, né, ela tem uma formação toda voltada, né, para um trabalho com pessoas que passam pelo episódio de luto. Porque esse momento de pandemia nos trouxe vários desafios e entre, né, esses desafios nos trouxe a própria questão das perdas, né? Lidar com a perda é algo que nós, seres humanos, temos muita dificuldade, né? E quando a gente pensa, né, em perder aquele que amamos, isso é difícil, mesmo para aqueles, né, que seguem doutrinas espiritualistas, que acreditam na continuidade da vida. Muitas vezes é muito difícil lidar com o fato de não ter mais a presença física daqueles a quem amamos. Então, por isso, né, nesta manhã, eu gostaria de convidar a Kelly para que ela pudesse refletir conosco, né, sobre o impacto dessas perdas em nossas vidas, né, desse processo de luto, esse período de luto, porque a gente acessa a internet, muitas vezes tem alguns blogs, algumas páginas que dizem assim: o luto é formado por tantas etapas, e tem gente que fala assim: mas você, seguindo uma doutrina espiritualista, você não tem que passar por isso, você tem que aceitar. E muitas vezes, né, a gente não está passando por essa perda, mas nós temos pessoas próximas que passaram por perdas e muitas vezes a gente não sabe o que falar. Porque a gente chega e fala assim: poxa, tenha fé, acredita, ele agora está amparado. Mas será que isso é suficiente para o outro? Será que isso o consola de uma forma que é suficiente para apaziguar o seu coração, para trazer equilíbrio? Né? Então, esses assuntos, né, é que nós pretendemos abordar nesta manhã com uma pessoa que é especialista e que vai poder nos ajudar para que a gente possa, né, ter este momento, vivenciar este momento, sabedores, né, de condutas e tudo que nós podemos estar assumindo com mais consciência, né, e vivermos plenamente isso. Então, Kelly, bom dia, obrigada por estar aqui conosco hoje, tá bom? Obrigada, Roberta, e pelo convite, né? Que bom que você está prestando esse serviço de suporte, de acolhimento, né, às pessoas que te seguem, que te acompanham, e poder falar de uma situação tão delicada, né? A gente não é preparado para poder falar de morte, a gente não é preparado para falar de perdas, de dor. A gente naturalmente tem uma tendência a evitar conversas como essas, mas no momento que a gente está vivendo, cada vez mais isso se avizinha nas nossas realidades e a gente precisa, sim, incorporar conversas como essas, porque elas têm um caráter de utilidade pública para as pessoas que estão aí sofrendo e que precisam saber o que fazer com essa dor que incomoda tanto a tantas pessoas. Então, frases como essa, né? São tantas perdas que estamos nos sentindo perdidos, são frases muito comuns, são relatos muito comuns dos pacientes que chegam até os consultórios buscando suporte terapêutico, né? Então, esse momento de pandemia, ele tem gerado muito essa sensação das pessoas não saberem como lidar com os sentimentos e com as emoções que estão presentes. Todos os dias são inúmeras notícias de pessoas que estão se despedindo dos seus entes queridos, né? Como se o adeus tivesse ficado muito próximo ali do nosso cotidiano. E como lidar com tudo isso, né? São diversos medos, muita perda a ser elaborada, um cenário
permanente de ameaça e de perdas muito frequentes, né? É perda da saúde, é o medo da perda dos entes queridos, de um familiar, é o medo da perda da renda, é o medo da perda do trabalho, da sua própria rotina que mudou, né? Essa coisa de você poder sair para trabalhar, sair para estudar, isso mudou a perda do contato, dos relacionamentos, até a perda do seu status social com o emprego, e por aí segue, né? A gente pode falar que de um rol de perdas que estão sendo vivenciadas pela humanidade, e a gente precisa escutar a dor que acompanha essas pessoas nesse momento, né? De tocar em situações como essa. O que a gente percebe é que o nosso psiquismo, né, a nossa subjetividade, o nosso é, aparelho aí emocional, né, ele vive uma permanente ameaça, né, que pode se materializar de diversas formas. Então, a gente tem situações agravadas de crises de ansiedade, de quadros de depressão, do burnout, que é exatamente uma reação a um forte estresse que a gente está vivendo, quadros fóbicos se tornando cada vez mais presentes na sociedade. É um sentimento de uma real luta aí pela sobrevivência, né? Essas são as escutas que fazem aí parte do nosso dia a dia no suporte a esses pacientes, né? Então, a proposta da psicoterapia de luto é exatamente ajudar os pacientes no acolhimento das suas dores, na ressignificação e na construção da vida a partir das perdas vividas. Quando a gente fala nessa realidade da pandemia, é muito comum a gente estar se referindo a perdas de pessoas, de familiares, de entes queridos, de amigos. É muito comum a gente falar do luto associado à perda das pessoas. Mas quando a gente trabalha o conceito de luto, a gente amplia esse conceito, onde o luto ele representa uma quebra do vínculo de qualquer relação afetiva que você tenha. E aí pode ser por um animal, pode ser pelas pessoas, pode ser a relação afetiva com a perda de um trabalho, a perda de um amor, a perda de uma expectativa, um sonho que você tinha de realizar alguma coisa que não conseguiu. Tudo isso pode disparar esse quadro de luto. Então, eu gosto da introdução do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Se Viver, da Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica geriatra brilhante, aí, um ícone aí nessa prática dos cuidados paliativos, e ela lida com pessoas que estão vivendo a morte muito próxima, né? Que vive essa proximidade, a cada dia a morte chegando um pouco mais perto. Tem-se um quadro de previsibilidade da chegada da morte. E ela tem uma frase na sua introdução, que essa frase é atribuída do Evangelho de São Tomé, atribuída a Jesus no Evangelho de São Tomé, que diz assim: olha, se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso irá lhe destruir. E essa frase é muito simbólica para o contexto do trabalho da psicoterapia do luto, porque o que a gente pretende no acolhimento de pacientes enlutados é dar voz para essa dor. É no lugar de dizer, vai passar, calma, espera, o tempo cura. No lugar dessas frases populares, que muitas vezes a gente não sabe lidar com essa dor, a gente coloca isso numa tentativa de aplacar toda essa dificuldade que essa pessoa querida está vivendo. Mas isso não alivia a dor. O que alivia a dor é falar da dor. O que alivia a dor é encontrar um outro caminho mais criativo, mais produtivo para você cuidar dessa dor. É como uma ferida aberta, que tem o tempo de cicatrização e que a gente precisa acompanhar e respeitar esse período da cicatrização dessa dor. E aí, Kelly, assim, eu até lembrei de uma coisa dentro dessa sua fala, né? É óbvio que eu tenho muita... A minha percepção não é a percepção de profissional, né? Mas é a percepção da vivência, né, desse luto.
E enquanto você foi falando esse trabalho, a gente tem algumas crenças que a gente vai construindo ao longo da vida que acabam nos limitando até nos momentos em que nós somos desafiados. Então, como eu, por exemplo, sempre tive, né, uma prática, né, de uma religião que era espiritualista, que acredita na vida após a morte, tudo, eu sempre me cobrei muito um posicionamento bastante forte diante, né, desse momento, né, da despedida. E eu me lembro que na etapa em que eu perdi meu pai, eu me senti na obrigação de ter uma postura bastante forte, né? Eu queria, é óbvio que as lágrimas vinham, mas assim, eu queria sair para resolver coisas, eu queria ser aquela que estava ali à frente de tudo. E aí o que aconteceu foi que eu não trabalhei bem esse sentimento de luto, e 6 meses depois eu estava indo para o trabalho, eu no carro, e eu começava a chorar copiosamente sem saber o porquê. E era o meu corpo expressando aquilo que eu não conseguia verbalizar e que eu precisava ter trabalhado, né? Então entra muito Uhum. dentro dessa sua fala, né? Dessa sua que muitas vezes a gente vai mascarando também, porque a gente acha que Sim. não pode falar, né? É verdade, é verdade. Isso é muito bacana o que você está trazendo, porque, na verdade, existem muitos recursos para a gente poder lidar com a perda, com a dor e com o luto, né? A espiritualidade, sem dúvida nenhuma, é um recurso muito poderoso que a gente vê exatamente como âncora de passagem por essa fase para muitas pessoas. E existem muitas propostas que você pode acolher esse momento de dor e ajudar essa pessoa que sofre nessa travessia. O que é mais importante que eu destaco é que o momento do luto é um momento que ele precisa ser respeitado, ele precisa ser cuidado, e ele tem um tempo muito particular, é uma experiência muito solitária. A forma como o luto se dá é muito particular em cada pessoa. Você não tem um protocolo que diga, não, o luto tem essa fase, depois dessa fase você passa para outra, depois para outra. Não é assim, é um processo cíclico. E o que a gente costuma falar no processo de acompanhamento psicoterápico do luto é que o que é mais importante é você dar esse acolhimento, é dar o espaço para que essa voz ocupe esse lugar da dor e possa ajudar a elaboração desse luto. Então, a proposta é que você possa cuidar da dor da vida que segue, porque a vida segue após a morte. As pessoas perdem os seus entes queridos, perdem, enfim, uma série de outras perdas que eu já nomeei aqui, que são características também para esse momento de dor, mas a vida segue. E como você segue na vida que segue? É isso que a gente tenta trabalhar com as pessoas durante esse processo de luto, né? Como é que você consegue fazer essa transformação a partir da perda vivida? Na minha experiência clínica, eu vejo que muitas pessoas que estão enlutadas e quadros mais severos de luto têm grande dificuldade de reconhecer que há vida após essa morte, que há vida após essa perda. Então, é como se algumas perdas muito relevantes e muito impactantes enterrasse também a sua abertura para novas possibilidades na vida. E é isso que a gente vem ancorar nesse processo de luto, que é poder ajudar essas pessoas a ressignificar essa perda e continuar a sua vida, porque a vida segue, é o que a gente sempre fala nesse processo, né? O luto, você falou uma coisa aqui bacana sobre essa questão das fases do luto, né? Às vezes, quando a gente procura na internet, a gente tenta enquadrar, né? Em qual fase que eu estou? Eu estou na fase da negação, eu estou na fase da aceitação, eu estou na fase do enfrentamento. Isso tudo é muito cíclico. O luto ele tem essa característica de ser um estágio, um processo muito cíclico, com muitas idas e vindas. Alguns dias melhores, outros piores. A verdade é que os afetos que estão ligados àquilo que a gente perdeu faz com que a gente se perca também. Então, no luto, a gente se perde
com a perda que a gente sofreu. Então, a gente se desequilibra, a gente perde foco, a gente perde direção, os dias ficam cinzentos, ficam pesados, ficam turbulentos, a vida fica sem sentido, a gente se perde junto com aquilo que a gente perdeu. Essa é a grande verdade e é o que a gente mais escuta dos pacientes que estão vivendo esse processo, né? O luto, ele não é uma doença, isso é uma coisa importante, porque algumas pessoas cobram do tipo, você já devia ter passado pelo luto, já tem muito tempo que essa perda aconteceu, por que você ainda está sofrendo com isso? Você está doente, você está depressivo, melancólico, e começam um monte de rótulos que vão engessando as possibilidades da pessoa entrar em contato com a sua dor. Então, o que a gente sempre diz aqui no processo de acompanhamento das pessoas enlutadas, que a gente não tem que ter pressa. A gente precisa acompanhar o ritmo de como você vai se fazendo novas vinculações com a vida, como que você vai fazendo novos investimentos na vida. E tem realizações maravilhosas. Tem pessoas que conseguem, a partir de uma perda muito grande, encontrar e ganhar um impulso para a vida muito forte, fazer coisas belíssimas. Então, o luto, ele tem essa capacidade também de transformar as pessoas. Então, a primeira coisa é ficar claro que o luto não é uma doença, é uma resposta natural, normal, ao forte impacto vivido pela perda. E aí que pode ser uma perda, como eu falei já, né, de pessoas, de animais, de trabalho, de renda, de status, de expectativas, uma perda de amor. Tudo que nos vincula, tudo que gera afeto para a gente é potencialmente gerador aí dessa sensação de uma perda mais significativa. Então, tudo isso a gente tem que considerar nesse momento que a gente escuta um paciente que está vivendo uma perda significativa. Agora, Kelly... E a verdade, sim. Desculpa te interromper, mas é porque essa sua fala, ela me fez lembrar uma outra coisa aqui, que eu escuto bastante, principalmente nesse momento em que a gente tem perdas decorrentes de pandemia, em que há toda uma reflexão social se essas mortes poderiam ter sido evitadas e tudo. Então, eu percebo em algumas falas, por exemplo, um tom que é um tom não só de tristeza e sofrimento pela perda, revolta, né? de revolta, de raiva. Revolta, E aí, é verdade. esses sentimentos podem impactar para que essa pessoa saia desse movimento, né, de dor para começar a trabalhar uma superação, por exemplo. Né? Sim. Tem impacto sobre isso? Influenciam? Sim, sim. A gente vai falar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essa questão das fases do luto. Sem dúvida nenhuma, hoje a gente tem, por conta aí de toda a questão social que a gente está vivendo, e por essa situação, né, de muitas mortes, de perdas em massa, isso causa, assim, esse sentimento de revolta, e causa também, é como se a gente tivesse dois grandes sentimentos, né? Um sentimento de por que isso aconteceu, né? Então é como se também tivesse uma descrença em relação à vida, descrença até em relação a algumas pessoas se desligam das suas práticas religiosas, porque sente por que isso aconteceu comigo, né? Eu era tão religioso, eu cuidava tanto da minha vida espiritual, por que isso aconteceu comigo? Algumas pessoas vivem essa revolta também com a espiritualidade, e hoje, por conta de todas as questões políticas, né, que envolvem essa questão da pandemia, também tem uma revolta aí em relação aos cuidados que poderiam ter sido oferecidos e que poderiam prevenir uma situação como essa. Então, tudo isso faz sim um contorno nesse momento aí da elaboração do luto, e o que a gente sempre fala tem-se, independente do sentimento que está instalado, se é de submissão, de aceitação, ou se é de revolta, todos esses sentimentos entram no mesmo caldeirão, que é o caldeirão da dor profunda que isso causa. E como que você transforma essa dor para que você possa reinvestir a sua vida e seguir os seus projetos que você tem. Algumas perdas são perdas muito dilacerantes, e essas perdas, sem dúvida nenhuma, elas vão ter um tempo
de maturação desse luto muito grande. E a depender do perfil psicológico da pessoa que perdeu, a gente precisa também somar algumas estratégias terapêuticas para que você possa suportar esse momento de dor, né? A gente está falando aqui de um processo de psicoterapia, a partir da potência que a fala tem de restaurar a dor, de restaurar alguns significados para a vida, possa ser suficiente. Mas existem quadros em que a gente faz uma interação medicamentosa, com apoio aí de psiquiatras, de outros profissionais médicos, para poder ajudar a suportar essa dor. O fato é que a morte é algo muito ameaçador à vida. A gente não sabe, a gente não tem essa familiaridade para poder falar sobre isso, né? E a verdade que a gente cada vez mais constata é que a gente não tem nada na vida que nos proteja de viver a morte. Ela vai acontecer em algum momento. O problema é que a forma como ela está acontecendo, nesse volume e em diversas faixas etárias, causa uma sensação de pânico e com a sensação de que ela está muito próxima a mim. Então, isso traz muito essa sensação de ansiedade, esse estresse, esse medo muito exacerbado. Então, o que a gente diz é que assim, olha, a vida ela nos leva coisas quando você vivencia uma situação de perda e uma situação de morte. Mas ela também pode deixar outras possibilidades. A partir da perda, você pode ressignificar a sua vida, e isso pode, sim, ser um impulso para você se fortalecer diante dos seus desafios e do seu reinvestimento com a vida, né? Então, a gente diz que, assim, que o luto é uma grande porta que te reconecta com a vida. Ele pode te fazer se despertar para o seu ato de viver. E aí muitas pessoas contam experiências e jornadas do tipo que você passa a dar valor a outras coisas da vida, você passa a viver de uma forma mais simples e com mais significado, você busca a essência da vida porque você experimentou a proximidade da morte. Então, a gente sempre diz que assim, o luto ele é um rompimento de um vínculo afetivo. A perda ele vai gerar esse impacto de que, olha, aquilo que era o objeto do meu amor, uma pessoa, um trabalho, um animal, perdeu. Eu não tenho esse vínculo nesse momento. E eu preciso trabalhar, eu preciso me enlutar para que eu possa me despedir dessa pessoa, desse objeto amado, para que eu possa trabalhar a minha resistência às mudanças que a vida impõe. A vida é um cenário de muitas incertezas. E a perda, ela faz essa ruptura com o mundo presumido. É como se eu achasse que, olha, as coisas vão acontecer no tempo, no ritmo e da forma como eu imagino. E a gente não tem esse controle sobre a vida. Não tem. Então, o que a morte faz é nos deparar, né, nos colocar de frente com a vulnerabilidade que a vida é. E isso é muito angustiante. Isso gera muito medo, isso gera muita angústia. E o processo terapêutico é dar escuta para esses medos, para essa angústia, e ajudar a dar um novo contorno para essa dor. Que você consiga, a partir dessa dor, potencializar a sua vida e não engessar a sua vida. Então, hoje, curiosamente, eu atendi uma paciente que ela está muito enlutada, ela perdeu a mãe há 6 meses, de uma forma muito súbita, não foi para o Covid, ela perdeu por uma doença cardíaca, e ela está muito enlutada, muito enlutada. E ela se fechou completamente para a vida. Ela parou de trabalhar, ela parou de se relacionar, ela parou de ter amigos, ela parou de viver. E aí ela vive hoje 2 grandes dores, né? A dor de ter perdido a mãe e a dor dela ter perdido a vida dela. Porque junto com a perda da mãe, ela também se perdeu no meio dessa perda toda. Então, esse trabalho que a gente vem fazendo nesse quadro aí, psicoterápico, é exatamente quais são os investimentos possíveis que ela consegue fazer na vida dela. Quais são os vínculos que ela consegue resgatar na vida dela. Até a relação com o pai, ela se fechou, a relação com o irmão, ela se fechou. Ela quis viver de forma muito imersiva
essa dor do luto e ela perdeu todos os vínculos com a vida. E agora o que a gente está fazendo é, de pouquinho a pouquinho, reconstruindo essas ligações dela com a vida. Então, a terapia do luto é uma terapia que exige muito do profissional que escuta essa dor, porque a gente precisa dar voz para a dor que a morte traz. E é uma dor que a gente não está acostumado a falar. É uma dor que a gente não está acostumado a viver. Então, esse caminho de você pavimentar a estrada para que a vida possa habitar de novo essas pessoas, essas almas, esses corações, é um trabalho que é um trabalho de muito amor, porque você precisa, é quase você fazer um nascimento, um renascimento dessa pessoa para a vida, porque ela está totalmente fundida com essa dor da perda. E aí você precisa ajudar essas pessoas nessa fase. A verdade é que a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? Todos nós sabemos que somos finitos e que vai chegar um instante em que nós, né, partiremos, né? O nosso corpo físico vai, quer pela força da idade, né, pela senescência, quer por condições as mais diversas, mas o fato é que nós não queremos nem, nós não nos preparamos para esse momento, porque nós Não. também nos avisamos, nós gostamos, ainda com nossas imperfeições, né? A gente quer viver isso aqui, a gente quer estar uns com Claro. os outros, e isso é um sentimento muito complexo. E assim, eu tenho percebido, né, a minha realidade hoje, eu tenho um filho, né, pré-adolescente, e pessoas muito próximas a nós que perderam, né, entes na família, até decorrentes de Covid, Sim. e pais de amigos dele. Então, assim, só bem próximos, assim, conhecidos, nós temos 3 famílias em que o chefe da família, né, faleceu por Covid, e todos deixando crianças. Então, eu percebo também um movimento, né, nas mães que passam a estar, né, agora, nesse momento, se questionando, por exemplo, ó, como vai ser educar meus filhos sem alguém do meu lado, ali me Sim, auxiliando nos sim, desafios, né? Será que eu vou dar conta desse processo? E, ao mesmo tempo, tendo que viver seu próprio luto e tendo que dar conta é de verdade. desmascarar isso para que a criança não perceba. E aí, como É terapeuta, verdade. como é que você aconselha que essas mães reajam, né, na relação com as Uhum. crianças, por exemplo? É Muito legal. que elas falem de sua dor para seus filhos, que elas consigam estar externalizando ou não, elas devem guardar isso para si. Até que ponto, Uhum. né, isso pode gerar alguma questão para as crianças, elas demonstrarem Uhum. uma certa vulnerabilidade? Como terapeuta, Sim. o que você aconselha? Assim, bem pontuado, né, essa questão que você trouxe, porque essa é a realidade que a gente está vivendo. E o que a gente sempre aconselha é que, assim, durante esse processo de dor e de elaboração desse luto, vamos imaginar essa mãe que perdeu o seu parceiro, ou esse pai que perdeu a sua parceira e que tem uma criança ali para cuidar, ou essa criança que perdeu os seus avós, ou que perdeu pessoas muito próximas a si, a pessoa que está ali nessa interação com a criança tem um duplo desafio: o desafio de cuidar do seu próprio luto e o desafio de ajudar a criança a atravessar o luto que ela vai viver. São realidades muito diferentes, porque o estágio de desenvolvimento psíquico do adulto e da criança é muito diferente. Então, a gente precisa adequar esse ambiente para que você consiga falar dessa realidade de uma forma palatável para essas crianças. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu acho que é uma recomendação importante por isso que eu digo que é importante você cuidar também do seu luto. Você não tem que esconder sentimentos ou esconder a realidade, mas você pode filtrar algumas informações, porque o grande pavor da criança, quando vive uma situação como essa, é a criança perceber que aquela perda desestabilizou a vida dele, no sentido de que, olha, então a criança perceber que a mãe está num nível de desespero, que não sabe mais o que fazer com a vida, que a mãe está ameaçada sobre a própria sua integridade psíquica para seguir a vida, isso pode
contribuir para uma sensação de maior desespero dessa criança. E aí é como se ela estivesse vivendo duas grandes ameaças. Uma ameaça de como vai ser a minha vida com a perda da pessoa que eu perdi nessa situação e como será essa mãe ou esse pai a partir dessa perda. Então, o que eu acho que é muito importante para as crianças, e existem muitos recursos lúdicos, eu vou até depois compartilhar com você, que a gente possa deixar aí no canal disponível, né, para as pessoas que participarem dessa apresentação, livros que falam com uma linguagem super adequada para as crianças, linguagens que possam trazer o assunto com a verdade que ele precisa ter, mas com a leveza adequada para a idade das crianças. Uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente sempre se aproximar da verdade. Não é para criar mentira, não é para dizer a pessoa viajou e depois nunca mais volta. Essas sensações podem dar nas crianças um duplo sentimento de luto. O primeiro, que é o sentimento de que ela está sendo, perdeu aquela pessoa. E depois, quando ela vier a comprovar que tinha uma mentira contada em volta daquela situação. Então, isso é muito ruim para o desenvolvimento psíquico dessas crianças. Então, o que a gente sempre recomenda é a verdade adequada na linguagem capaz dessa criança poder ouvir. E o que é muito importante para os adultos, né, que vivem essa situação do luto, é ele trabalhar de forma que ele possa incorporar essa perda, mantendo uma integridade ali possível, né, do ambiente que essa criança habita, para que essa criança também tenha segurança psíquica para a vida a seguir. Então, como a gente falou lá atrás das fases do luto, e eu disse que essas fases são cíclicas, a gente pode ter um ir e vir dessas fases, eu acho que é bacana a gente pontuar isso aqui para algumas pessoas entenderem, né, como é que isso acontece. A gente costuma dizer que a primeira fase do luto é você aceitar a perda. Por mais que isso possa gerar um entorpecimento, um choque, um espanto, né? Meu Deus, como é que isso aconteceu? Tem uma fase que é quando você aceita que aquela perda ela é real, ela está ali. A segunda fase, que é muito dolorosa, é muito longa e ela exige muito acompanhamento, é você enfrentar e viver o vazio que a perda deixa. Toda perda deixa um vazio. É o vazio de que, olha, o que eu coloco aqui nesse lugar para dar sentido à minha vida? E aí, a gente pode, nesse momento aqui, experimentar alguns sentimentos, como raiva, como protesto, como descrença. Aquilo que você falou da revolta que as pessoas estão vivendo nesse momento. Esses sentimentos são sentimentos comuns que acompanham essa fase. E a gente tem uma outra fase, que é também uma fase de você aceitar a irreversibilidade da perda. É aquela sensação de que, olha, ele não vai voltar. Não adianta eu esperar, porque isso não vai acontecer. E nessa fase aqui da irreversibilidade da perda, algumas pessoas se comportam de formas muito diferentes. Algumas querem proximidade com as coisas que lembram a pessoa perdida. Outras querem distância das coisas que possam lembrar a pessoa perdida. Então, veja, por isso que eu digo que o luto é um processo muito particular e é uma dor muito solitária, porque cada um vai viver de uma forma diferente. E o ciclo final que a gente considera, que é a fase da reconstrução, que é como você vai transformar a vida a partir da perda. E quais são as adaptações necessárias que você precisa fazer para essa vida fluir. Então, imaginando que sejam um casal, né, e que tenham filhos pequenos, como é que fica a falta desse pai? Como é que fica a falta dessa mãe? Como é que toca a vida com essa criança? Então, tudo isso são conteúdos e são conversas que fazem parte do processo de psicoterapia do luto, para que a gente possa ajudar as pessoas a criarem novos arranjos e novas configurações para a sua vida, né? A verdade é que, assim, o luto, ele exige um tempo, e é um tempo muito particular. É um tempo para você deixar fluir a dor, para você deixar nascer outras possibilidades na vida. É um encontro da pessoa com esse vazio que a morte trouxe. E a partir desse encontro com esse vazio é que você pode
reconectar a pessoa com a vida, com a esperança e construir novos encontros, né? Novos começos. A gente tem episódios de pessoas que conseguiram, a partir das suas perdas, construir coisas belíssimas. Viraram, né, curadores de outras pessoas que sofrem dessa mesma dor, então partilham experiências, escrevem livros, dedicam-se à música, dedicam-se à arte, vão fazer outras coisas que possam emprestar essa experiência de dor a outras pessoas que também sofrem, né? Então, é um processo que é muito bonito de você ver como as pessoas conseguem fazer algumas travessias muito dolorosas, mas conseguem construir coisas lindas, né, a partir dessas travessias. Então, assim, olha, algumas coisas que a gente se ocupa durante a terapia do luto, né, é ouvir das pessoas qual é o significado que aquela pessoa que ele perdeu ou que aquilo que foi perdido tinha para a vida dele. Né? Quem era você quando você convivia com essa pessoa que você perdeu? Como era a sua vida junto com ele? O que você ganhou nos anos em que você teve a oportunidade de viver com essa pessoa? Né? Como você imagina que seria uma forma de você honrar a vida dessa pessoa na sua vida que vai seguir? Então, tudo isso são perguntas que você vai provocando e que são reflexões que você vai construindo junto do processo psicoterápico com essa pretensão de oferecer uma escuta qualificada que você possa ajudar nesse recomeço. Porque a vida após a morte é uma vida recomeçada. É você mudar a direção e saber, bom, para onde eu vou agora e como eu vou. Então, é importante a gente dedicar um tempo para poder se despedir dessa perda, para você tocar nesse luto e para você se familiarizar com tudo isso que você vai viver a partir dessa perda. Nós não somos preparados para a morte. A gente não conversa sobre isso. A gente tem logo uma pressa de querer abafar a tristeza, e principalmente numa sociedade, né, como a gente vive hoje, né, a sociedade que tem esse apelo pela felicidade, esse apelo por uma vida plena e bacana o tempo todo, a gente não dá espaço para as pessoas falarem das suas tristezas. Então, frases do tipo, olha, você vai superar, calma, o tempo cura tudo. Seja forte, você tem que enfrentar isso que você está vivendo. Olha, você tem um filho para cuidar, não se abale com isso, esquece, segue em frente, vamos lá. Essas palavras, que muitas vezes até têm uma boa intenção, né, que é a intenção de você energizar o outro, essas palavras não curam a dor de quem está sofrendo. Então, assim, quem está vivendo uma perda precisa ter uma rede de apoio, né? Precisa ter espaço de poder falar disso. E, às vezes, as pessoas não querem ouvir. Acham assim, fulano tá chato, só fala disso. Fulano, sabe, que chato, não dá nem para convidar para sair, para fazer nada, porque só fala disso. A pessoa está depressiva, está baixa astral, e, nossa, não está legal. Porque as pessoas não sabem lidar e conviver com a dor do outro, né? Então, é como se a gente também se desesperasse quando a gente vê que tem alguém desesperado à nossa frente. É como se a dor dele fosse me contagiar e fosse sugar a minha energia positiva. E não é disso que a gente fala, né? A gente precisa escutar, uma escuta genuína, uma escuta empática, a gente precisa ter esse espaço de ouvir, uma escuta qualificada, para a gente poder ouvir essa angústia. O que te dói? O que você perdeu? Como é que você fica com a perda que você viveu? É escutar essa ferida que está sangrando e que você precisa aguardar o tempo do paciente para que ele consiga se reconectar com a vida. E nós, terapeutas, nesse papel, o que a gente faz é acompanhar essa travessia e se fazer presente para ajudar nessa reconstrução da vida. Então, assim, dicas para os familiares, eu diria que é você estar presente. A pessoa está vivendo uma perda. Então, que você seja uma presença nesse momento de tanta ausência que ele está vivendo,
né? Que você seja uma presença, que você seja uma rede de apoio para ajudar nas coisas práticas da vida, né? Precisa comprar alguma coisa, precisa ir a algum lugar, precisa resolver alguma coisa da casa, da vida, da família, porque a pessoa enlutada, ela tem muita falta de energia para viver. Muitas vezes é comum você ver a pessoa enlutada jogada na cama, ou perdida sem foco, não consegue fazer nada. Então, que você seja essa rede de apoio, essa âncora para ajudar essa pessoa a voltar para a vida, ajudar essa pessoa a se reconectar com a vida. Então, esteja presente, né? A pessoa que está vivendo luto, ela precisa sentir que ela não está sozinha. Você pode ajudá-lo a passar por essa dor que é muito solitária, mas oferecendo seus cuidados e convidando essa pessoa a ser cuidada. Porque muitas vezes o enlutado, ele também não se deixa ser cuidado, ele também se fecha. Diz, não, eu não quero, tudo que você oferece ele não quer. E como é que você se aproxima e você vai criando um recurso para poder ajudar, né? Nesses tempos de pandemia, e aí para a gente poder fechar aqui essa parte, eu te diria que a gente teve um adicional de sofrimento, né, nessas perdas por Covid, que foi o ciclo solitário em que os pacientes e os familiares viveram esse período da doença, né? Então, todo o ciclo da doença é um ciclo muito solitário, onde você fica isolado. Se você está internado, você não tem direito à visita, você não tem interação com seus familiares, você está sempre muito isolado ali. E até no momento do sepultamento, é um momento em que você não consegue fazer todo aquele ritual do velório, que é um ritual importante para você se conectar com essa despedida. É um ritual onde você tem esse amparo, né, das pessoas queridas que estão com você, é um abraço que te acolhe, é uma palavra, é uma presença que te ajuda a viver tudo isso. E as mortes, dentro desse contexto da pandemia, elas não puderam ter esse ritual. Então, eu diria que esse é um adicional de sofrimento que essas mortes por Covid-19 tiveram, né, ao longo desse ciclo todo. E aí, o que a gente costuma conversar com os pacientes que estão sofrendo muito pela perda e pela dificuldade de poder viver esse luto, a gente diz assim, olha, um bom recurso é a gente criar alguns relicários, né, carregados de amor para suportar toda essa dor que dilacera aí as pessoas. Então, a gente sempre aconselha os pacientes para que tenham o seu ritual de encontro com essas memórias da pessoa perdida, um ritual de encontro com os bons momentos vividos com essa pessoa, que seja em oração, em meditação, que seja uma música, que seja escrevendo. Tem pessoas que escrevem coisas lindas sobre a emoção que está vivendo a partir da perda, que você consiga organizar o seu pensamento e a sua emoção em coisas que possam também te favorecer essa reconexão. Então, a gente costuma dizer assim, você precisa ter esse espaço de cultuar a presença da pessoa que está ausente na sua vida nesse momento. E tem muitas formas para a gente fazer isso. Então, nesses tempos de pandemia, a morte ela não tem idade, né? Morrem-se crianças, morrem-se jovens, adultos, idosos. Muitas pessoas estão sofrendo as suas perdas. E o que a gente sempre diz assim, é muito importante você buscar uma ajuda para você ter essa travessia dessa tormenta emocional. Especialmente nessa fase, as pessoas estão sofrendo muito e precisam buscar essa ajuda, precisam receber essa ajuda, né? E aí, para fechar, eu queria deixar aqui essa frase assim, né, de que eu acho que a saudade ela é atemporal, né? Ela pode mudar de intensidade, ela pode ficar mais branda, a gente pode construir um altarzinho para colocar essa saudade dentro do nosso coração, mas a saudade é atemporal. E o amor, ele vai viver para sempre na nossa eternidade emocional. Então, como é que a gente cuida dessa dor para que a gente possa viver e cultuar esse amor na nossa existência? Então, essa era
a ideia do que eu queria compartilhar com você, a partir das tantas dores que eu escuto aqui no meu dia a dia, né, atendendo os pacientes que estão vitimados, né, pelas perdas e pelas mortes, e ajudá-los a encontrar novos significados na vida e cultuar essas perdas, porque é uma perda da presença física, mas não da presença emocional. Essa vai seguir sempre. Pode ter anos que você vai lembrar daquela pessoa, mas você pode lembrar colocando essa pessoa no outro altar de melhor e maior exaltação da sua vida. Então, um prazer em poder participar com você e poder compartilhar um pouquinho dessa experiência com você e com o grupo aí que te acompanha. Nossa, Kelly, muito bom. E assim, muito. Suas colocações certamente são muito úteis para todos nós, né? Porque essa semana mesmo eu li um conto budista que ele dizia o seguinte: que um mestre ele saiu, né, junto com o seu discípulo, e eles passavam por um local que tinham duas propriedades. E eles olhavam para um lado, era uma propriedade muito próspera, e do outro lado, uma propriedade muito humilde. E o discípulo virava para o mestre e dizia assim: mas, mestre, tendo aqui os mesmos recursos e tudo, por que, que uma é tão diferente da outra? E aí o mestre falou assim: vamos lá para a gente descobrir. E ele abriu a porteira e ele chegou e, conversando com a família, ele descobriu que aquela família que vivia, né, em condições modestas tinha uma vaca, e que aquela vaca ali era que produzia o leite da família, e eles viviam, né, da venda daquele leite, né, e daquilo ali eles vendiam aquele leite, compravam o necessário para viver e tudo. E saíram dali, e quando eles estavam na estrada, o mestre falou: agora eu quero que hoje à noite você vá lá, pegue aquela vaca e jogue no rio. E aí ele falou: mas eu vou matá-la. E ele falou: não, você vai fazer exatamente isso, você vai lá e vai matar a vaca. E aí, no que ele matou a vaca, o discípulo foi embora, ficou com aquilo guardado no subconsciente dele, levou a vida dele por vários anos e sempre lembrando do que ele havia feito, porque ele falou: meu Deus, eu tirei a única fonte de subsistência daquela família. E aí acabou que anos depois ele falou: eu vou lá, porque agora eu tenho recursos, eu quero ir lá para poder ajudá-los. E aí, quando ele chegou lá, né, para poder tentar ajudar a família, ele encontrou a propriedade que antes era miserável, próspera. Então, num primeiro momento, ele falou assim: meu Deus, deve ter vendido, né, passaram fome e venderam para outra pessoa. E, para sua surpresa, era a mesma família. E aí, conversando com o dono da propriedade falou assim: olha, eu tenho que te contar uma história. Nós tínhamos aqui uma vida modesta e nós tínhamos uma vaca que nos fornecia tudo aquilo que era necessário para a gente viver. Mas talvez por sorte nossa, sorte entre aspas, né? Um dia a vaca morreu afogada. E aí eu não tinha mais como ter o leite da vaca, e eu descobri que a terra, que era muito fértil, produzia uma grande horta e tudo. Uhum. E aí mas assim, é óbvio que quando a gente pensa em termos de luto, né, é uma associação muito difícil de se fazer, porque a gente não consegue vislumbrar que a gente possa se reencontrar e descobrir essa prosperidade em nós, mesmo diante da perda física de alguém que a gente ama, né? Porque a gente se sente até culpado de ter esse tipo de sentimento, né? Então a gente não pode sequer imaginar. Então talvez a grande dificuldade seja essa: a gente chegar para a pessoa já dizendo assim: olha, mas você vai melhorar, você vai conseguir, você vai seguir. Talvez, e aí eu gostei demais das suas colocações, porque você fala algo que é muito próximo ao que nós estudamos aqui durante esse período, em que Joana de Ângeles colocava para a gente o seguinte: que a arte de ouvir é também a arte de ajudar, né? Porque muitas vezes a gente ouve, mas não escuta, né? A gente não doa o suficiente para o outro. Então, a gente se fazer presente, ainda que seja por um telefonema, ainda que seja, né, por uma disponibilidade para uma compra, para um apoio, para dizer para a pessoa assim: você não está só, né? É verdade. Eu não estou passando a mesma dor que você, mas eu estou aqui, né? Conte comigo, né? Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros. Hoje não sou eu quem vivo esse luto, mas um dia certamente serei. Então, muito obrigada, Kelly. Tenho certeza que você, assim, todas as pessoas que vão nos ouvir, né, tiveram a oportunidade de aprender muito, né? E que possamos nós estarmos aí
nessa corrente de fazermos, né, como a gente sempre diz aqui, o melhor que nós pudermos uns pelos outros, porque eu acho que essa é a lição que essa pandemia está trazendo, né, nos distanciando para que a gente possa valorizar ainda mais o estar perto, mas um estar perto não com superficialidade, mas um estar perto em verdade, né, em que nós possamos ser, né, é óbvio que há os momentos em que a gente precisa do suporte, né, do profissional que vai saber lá os caminhos que nós devemos trilhar, mas que para aqueles que ainda não podem dispor desse suporte, que eles possam dispor, né, do suporte de uma verdadeira amizade, né, de um verdadeiro É apoio, verdade. que também vai ser muito importante para esse recomeço, né? É verdade, é verdade. Que a gente possa ser presentes um na vida do outro e que esse é, sem dúvida, o melhor presente que a gente pode oferecer a quem está vivendo um processo aí doloroso gerado pelo luto. Muito obrigada, muita paz a todos, tudo de melhor para você, Kelly, para todos nós que estão nos assistindo, que possamos estar seguindo, né, as nossas vidas, fazendo sempre o nosso melhor e lembrando, né, que como parte, né, da criação que somos, que a gente possa sempre viver buscando um equilíbrio emocional que nos permita contribuir para que haja, né, amor e paz entre todos os seres desse universo que tão generosamente nos acolhe. Muita paz a todos.